Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Paiva e esse canal existe exclusivamente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a inscrever no canal logo abaixo do vídeo, clicar em inscrito, depois dar o seu joinha, que isso muito ajuda a nós divulgarmos o Evangelho através da internet, no YouTube. Prezados, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, numa série de mensagens, de vídeos sobre esse grande sermão que o Senhor Jesus trouxe aos discípulos de sua época e que está registrado no Evangelho segundo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Nós queremos hoje falar do texto que está a partir do versículo 38 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, no qual a palavra de Deus assim nos diz: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém. Que o Senhor Deus me ajude, em nome de Jesus. Prezados, então, nesses versículos, o Senhor Jesus está detalhando um mandamento que foi dado já no Antigo Testamento, está em Levítico e é repetido no Novo Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é um mandamento que os israelitas daquele tempo, dos tempos do Senhor Jesus e já no Antigo Testamento, interpretavam da seguinte forma: amarás os que são israelitas assim como vocês. Então o Senhor Jesus começa detalhando esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, dizendo o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa ordem, olho por olho, dente por dente, que muitos não compreendem adequadamente, ela consta sim na lei de Moisés e já no Antigo Testamento foi dada como uma forma de refrear a vingança privada. O que significa olho por olho e dente por dente? Significa o seguinte: alguém te feriu no olho, você só pode cobrar da pessoa outro ferimento no olho. Alguém te fez perder o dente, você só pode executar a justiça até esse ponto, até que a pessoa perca o dente. Você não pode ir além, porque se dependesse da carne humana e do errado senso de justiça do ser humano, seria mais ou menos assim: alguém te feriu no olho, mate aquela pessoa. É mais ou menos isso que um ser humano faria se deixasse a sua sede de vingança aflorar. Mas a palavra de Deus no Antigo Testamento, na lei que foi dada ao povo israelita através de Moisés, dizia olho por olho e dente por dente, ou seja, a justiça não pode ser executada de tal forma que vá além do prejuízo que foi causado injustamente contra você. Mas o Senhor Jesus vai além. Ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É o que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, algumas traduções fazem 1 milha, dizem 1 milha, vai com ele 2000 ou 2 milhas.
Então, queridos, o que o Senhor Jesus está dizendo? Não resistais ao homem mau. É um princípio de não violência e de não vingança. De fato, a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 32, diz: minha é a vingança e a recompensa. O Senhor diz isso. Minha é a vingança e a recompensa. A vingança não nos pertence. A vingança pertence a Deus. Ele tem o direito de se vingar porque Deus não o faz conforme a carne, que é o que nós fazemos. Deus o faz conforme a perfeita justiça que está nele. Então a vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor. E o Senhor Jesus, quando diz: não resistais ao homem mau, está nos dando um princípio de não violência, de não procurarmos nos vingar. Então, quando ele diz: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, isso é um princípio para não deixar a vingança aflorar, não fazer contra o outro o mal que tal pessoa fez contra você. Da mesma forma, e ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa, lembrando que a capa era como uma segunda túnica que era colocada sobre a túnica para proteger do frio. O Senhor Jesus está dizendo: tal pessoa que quer te tirar a túnica, deixa que leve a capa, significa um princípio de não resistência contra a maldade, de não pagar na mesma moeda, de não oferecer contra o outro o mal que o outro está praticando contra você. Essa é a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus também fala: se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos ou 1 milha, isso tem a ver com algo que era comum no mundo antigo, que existia nos tempos do Senhor Jesus, que uma autoridade constituída tinha o direito de dizer a qualquer um do povo: vai e carrega essa carga que eu preciso que seja levada a tal lugar, vai e transporta essa carga para mim. Era algo que uma autoridade constituída poderia fazer com qualquer um do povo, principalmente os povos conquistadores, como era o caso dos romanos, poderiam chegar em suas colônias e o território de Judá, o território correspondente ao antigo Israel, era uma colônia romana na época. Os conquistadores, os romanos, as autoridades constituídas pelo imperador poderiam dar essa ordem a qualquer um do povo. E se houvesse a necessidade de uma 2ª milha, então essa mesma autoridade poderia dizer a outra pessoa: vai e carrega essa outra milha. Mas o Senhor Jesus está dizendo: se alguém quiser que você carregue por 1 milha, carrega até a 2ª, se for preciso. Novamente, um princípio de não resistência contra o mal, de não vingança e até mesmo de não ressentimento. Porque nós vimos o Senhor Jesus dizer, quando tratava da questão do homicídio e quando tratava da questão do adultério, que o pecado, a maldade humana começa no coração. Então a lei do Senhor, mais do que proibir a vingança, ela proibia o próprio ressentimento, que é o desejar se vingar no coração. Guardar aquele desejo de vingança no coração. Até isso era proibido e está contra a vontade de Deus. Então, se alguém te obrigar a carregar por 1 milha, carrega também a outra. Não resistam ao homem mau. Não resistam ao perverso, não queiram vingança, não queiram pagar na mesma moeda. E o Senhor Jesus prossegue dizendo: dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Nós precisamos entender o seguinte: tudo é um assunto só. O Senhor Jesus não mudou de assunto. Ele não está dizendo um amigo seu, uma pessoa próxima, alguém querido, se te pedir
algo emprestado, empreste. Não, o Senhor Jesus não está dizendo somente isso. Quando ele diz, dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado, isso pode ser entendido muito bem da forma como o apóstolo Paulo exorta os romanos no capítulo 12, a partir do versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizerdes isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Olha só, queridos, o que o Senhor Jesus está dizendo. Quando ele fala, dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se chegar um momento em que alguém que te fez mal no passado, alguém que te fez sofrer, precisar de você para alguma coisa, qual seria a vontade da carne? Usar esse momento para se vingar. Você me fez mal no passado, agora não conte comigo. Essa seria a atitude normal segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa humana. E o Senhor Jesus diz não. Se alguém que te fez mal no passado chegar ao ponto de precisar de você, não use essa ocasião como vingança. Pelo contrário, dê a ele o que te pedir. E não voltes as costas se ele te pedir emprestado. Ele quem? A pessoa que te fez mal. A pessoa que se fez um inimigo seu. A pessoa que te fez sofrer. A pessoa que te prejudicou. Se ela chegar a um ponto de estar necessitada e precisar do teu socorro, da tua ajuda, não nega a tua ajuda. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos e diz para nós hoje. Não queira vingança, não pague com a mesma moeda, não pague o mal com o mal, vence o mal com o bem. Não haja conforme a maldade que você recebeu. Não haja conforme a injustiça que você recebeu. Não pratique uma injustiça de volta, uma maldade de volta. Pelo contrário, socorra aquele que te fez mal, aquele que te fez sofrer, aquele que te voltou as costas. Se ele está agora com necessidades, não volte as costas para ele. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e nos ensina hoje. E por que o Senhor Jesus prossegue? Quando diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Meu querido, como Deus trata o perverso, o ímpio, aquele que não o reconhece como Deus, como Senhor. Deus concede talentos, Deus concede recursos, Deus concede provisão, Deus concede graça àqueles que não o reconhecem como Deus. Deus dá talentos ao ateu. Deus concede recursos ao incrédulo. Deus abençoa aqueles que negam que Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja o Cristo. Deus tem misericórdia dos tais. Deus concede graça a esses. Deus concede recursos, Deus dá provisão, Deus dá forças, saúde, alimento, inteligência, capacidade, talentos, mesmo a pessoas que não o reconhecem como Deus, mesmo a pessoas que praticam toda sorte de maldade. E nós que somos pecadores, e nós que somos imperfeitos, e que recebemos a misericórdia e a graça de Deus o tempo inteiro, como agiríamos diferente?
Nós queremos ser filhos do Pai Celeste, precisamos imitá-lo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele, o Pai, faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Deus concede a graça do sol e a graça da chuva a todos. Como nós, então, iríamos querer praticar a vingança privada? Fazer o mal contra quem faz o mal? Vingança contra quem nos fez mal? Como nós haveríamos de fazer isso? Se o nosso Deus tem por princípio a misericórdia e a graça e oferecer novas chances a cada dia para que os maus se arrependam de seus pecados, de sua incredulidade, de sua dureza de coração e recebam o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Porque o dia em que fizerem isso, terão todos os seus pecados perdoados, passarão a ser filhos do Pai Celeste e no porvir habitarão com Ele para todo sempre, morarão no céu com o Senhor Jesus, mesmo tendo vivido anos da forma mais injusta. A partir do momento em que se arrependem e creem no Senhor Jesus, são acolhidos como filhos do Pai Celeste. Então o Senhor Jesus diz: orai pelos que vos perseguem. Aqueles que nos perseguem, o que temos que fazer por eles? Clamar a Deus que tenha misericórdia, porque Deus um dia teve misericórdia de mim e de você, meu irmão. Minha irmã, você crê no Senhor Jesus? Você o reconhece como Senhor? Um dia você não o reconheceu. Um dia você não quis saber da vontade de Deus para a sua vida. Um dia você se rebelou contra os mandamentos de Deus. Um dia você não o reconheceu. Então você se arrependeu. Você pediu perdão a Deus. Você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus e passou a viver uma nova vida, e tudo isso é graça de Deus. Não é o seu coração que é bom, mas é Deus que fez essa obra em você. Pois bem, ore para que Deus faça essa obra nos outros também, naqueles que estão afastados de Deus pelo pecado. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Os gentios, ou seja, aqueles que estavam fora da comunidade de Israel, e nós podemos entender hoje, aqueles que estão fora do corpo de Cristo, não da igreja institucionalizada, do corpo de Cristo, aqueles que não são filhos do Pai Celeste porque não creem em Jesus, porque não o reconhecem como Senhor, porque não acreditam na sua palavra, porque querem viver segundo os seus próprios pensamentos e a maldade do seu próprio coração. Tais pessoas não procuram ser amáveis com os que são próximos delas, com os que são do ciclo de amizades delas, com os que são familiares delas. Essas pessoas que não creem no Senhor não fazem isso. Então nós fazemos isso, sermos amáveis, sermos gentis, sermos generosos, apenas com os que são filhos de Deus conosco, estão no corpo de Cristo conosco, mantêm comunhão conosco, é muito pouco. Precisamos ser instrumentos da misericórdia de Deus. Se alguém se fez inimigo de nós, nós não somos inimigos dele. Se alguém nos persegue, nós oramos para que a misericórdia de Deus alcance tal pessoa, ela se arrependa de seus pecados, creia no Senhor Jesus e seja salva. Essa é a vontade de Deus. E finalmente o Senhor Jesus completa dizendo: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é uma ordem, meu querido, impossível de cumprirmos se for pelos nossos próprios meios. Nós não temos condição de sermos perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai Celestial, pelos nossos próprios meios, pela nossa própria vontade, segundo nossa própria carne, pelos nossos próprios recursos. Não temos condição de ser perfeitos, mas há um que permite
que nós sejamos considerados justos perante Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele que viveu uma vida perfeita aqui na terra, que cumpriu todos os mandamentos de Deus, que fez a vontade de Deus enquanto esteve aqui na terra. Ele é a nossa perfeição, se nós cremos nele, porque Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador perante Deus o Pai. Ele é o nosso advogado perante Deus o Pai. Ele é aquele que tomou sobre si os nossos pecados, pagou o preço de todos eles na cruz do Calvário e que lança sobre nós a sua perfeita justiça. Ele é a nossa perfeição. Então, em Cristo, podemos ser perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai Celestial. Não que nós não pequemos, infelizmente pecamos, mas então os nossos pecados são cobertos pela justiça de Cristo. E assim podemos nos apresentar no grande dia irrepreensíveis perante Deus, porque o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Ele é a nossa justiça. Hoje eu te convido a você refletir nessas palavras, pedir que Deus fale ao seu coração através delas, que elas venham a fazer morada em você, que elas venham a te modificar, que elas tirem do seu coração, dos seus pensamentos, tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que não agrada a Deus. Que você queira, sim, ter o Senhor Jesus como seu modelo, seu exemplo e seu Senhor e Salvador. Que você queira imitá-lo, para que você seja luz nessa terra. É isso que eu desejo para você que me escuta. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.